Quantos quilos de ouro foram gastos na construção do tabernáculo? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Êxodo 38. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família. A live já vai começar. Estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda leitura. A primeira foi de julho de 2021 a agosto de 2024. Lemos a Bíblia de capa a capa, os 66 livros. E agora estamos lendo novamente. Você é meu convidado para acompanhar esta leitura. O capítulo 38 continua com os detalhes, da construção do tabernáculo. Moisés recebeu a planta no monte. Moisés recebeu as instruções. Eita, estou errando aqui, peraí. 1, 2. Moisés recebeu as instruções. É muito João Neres. Moisés recebeu a planta, a maquete, o desenho, E agora, Bezalel e Aholiabe estão executando. Então, nesse momento é a fase de execução da planta do tabernáculo. Ok? Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, de 3 côvados a sua altura. O altar do holocausto é aquele que ficava na parte de fora, onde os animais eram sacrificados. Fez-lhe as 2 pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, unidade, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Algumas traduções falam bronze, é um símbolo de justiça de Deus. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar ao altar. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Essa parte é muito interessante, porque é específico, Para todos os demais materiais, fala que foi da oferta. A oferta foi tão grande que Moisés pediu para eles pararem de trazer, Mas a pia de cobre, especialmente, ela foi feita com os espelhos das mulheres, que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Interessante, todos doaram. E as mulheres fizeram aqui a sua parte, para não ficar de fora. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do norte, cortinas de 100 côvados, cerca de 45 metros. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados e as suas colunas 10, porque a parte de trás e da frente tem a mesma medida, tá? Aquela parte de 100 côvados é a parte mais longa do tabernáculo. As suas cortinas 10, as suas bases 10, os seus colchetes das colunas, os colchetes da coluna, e as suas molduras eram de prata. Do lado leste ao oriente, cortina de 50 côvados, a mesma coisa. O fundo e a entrada da tenda era da mesma largura. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3.
E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Unidade. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis eram de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. Aqui a obra específica, né, feita por Bezalel e Aholiabe, obra de bordador, significa coisa mais do que especial, né? Ele bordava em azul, a cor do céu, púrpura, realeza, carmesim, sangue do cordeiro, linho fino, fala de santidade. É isso aí. Tudo aqui era simbólico. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mais uma vez, destaco, Bezalel era da tribo de Judá. Os que cuidaram do tabernáculo era da tribo de Levi, mas aquele que construiu o tabernáculo, aleluia, era de outra ordem, era da tribo de Judá, de onde vem Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, leão da tribo de Judá. Bezalel era da tribo de Judá. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, bordador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino. Era o auxiliar direto de Bezalel. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, totalizando 1 tonelada. 1 tonelada. Quantos quilos de ouro foram gastos na construção do tabernáculo? No tabernáculo, 1000 quilos. 1000 quilos de ouro. 1 tonelada. Calcula aí quanto está o quilo do ouro. Meu Deus do céu. Muito dinheiro. Muito ouro no tabernáculo. 1 tonelada foi o ouro gasto na construção do tabernáculo. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, tipo um imposto para cada homem ao ser arrolado, ao ser contado, que foram 603.550, o número dos homens que entraram na Terra Prometida. 603.550. Cada um pagou essa parte aí do imposto, uma beca por cabeça. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele 10 bases da porta da tenda da congregação, e o altar do cobre, e o crivo do cobre de todos os utensílios do altar.
e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. E aqui acaba o capítulo 38 do livro de Êxodo. Glória a Deus. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu indico aqui na leitura. O cronograma que nós estamos seguindo é esse cronograma de... Eu não estou lendo na sequência de Gênesis e Apocalipse, eu estou lendo intercalado, leio o livro do Antigo, um livro do Novo, ou dois do Antigo, que é maior, e volto para o Novo, e assim vamos nessa sequência. Nesse momento estou lendo Êxodo e Lucas, acabando os dois essa semana. Vou passar para o livro de Atos. Provavelmente eu fico somente com o horário da tarde, que é esse horário de 17 horas, devido às muitas atividades pastorais. Provavelmente eu fico somente com o horário da tarde. Vamos manter a leitura de segunda a sexta, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá? Essa é a Bíblia do meu pai, minha inspiração. E hoje nós lemos Êxodo 38, para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado a cada um dos irmãos que participou dessa breve leitura. Eu peço que você compartilhe, coloque aí no seu status, mande para o grupo da família, para que nós possamos chegar aos 20 mil inscritos agora. Há anos atrás eu estava aqui procurando os 1000 inscritos, agora nós queremos chegar aos 20, depois aos 40, depois aos 80, depois aos 160, até passar de 1 milhão, se Deus quiser. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, rogar uma bênção sobre a vida de cada um dos teus servos que dedica tempo para aprender a tua palavra. Eu oro também pela nação brasileira e te peço pela paz de Jerusalém. E haja paz sobre Jerusalém. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.